Capítulo 93, De volta. Lee passou seus últimos dias livres estudando alquimia e forja. Ambas as disciplinas de artesanato foram muito difíceis de converter em verdadeira magia. A alquimia era um assunto fraco para ele. Ele mal conseguiu entender o básico, deixando a maior parte do trabalho para solos, enquanto estudava suas roupas, amuletos e anéis mágicos de armazenamento, na esperança de entender como replicar e aprimorar seus pseudonúcleos com o verdadeiro mestre da forja. Antes de partir, Lee conseguiu fazer uma visita social ao protetor, Reaper Illiferbringer. Ele queria ser atualizado sobre a situação na floresta de Travo, mas o mais importante era que ele estava pescando ingredientes alquímicos. Durante a primavera, os animais trocavam de casacos e os servos deixavam cair seus chifres. O que para ele era um tesouro para eles era lixo, então eles não tinham motivos para negar seu pedido. Simplesmente arrumando-os por alguns minutos, ele teve o suficiente para encher vários travesseiros. Depois de voltar para a academia, a vida mais uma vez retomou sua rotina, com apenas algumas mudanças. Lito obteve o treinamento de Glória e Fria em artes de espada e, em troca, Glória participaria de suas silenciosas aulas particulares de magia. Ajustar a agenda deles provou ser um pouco difícil, mas graças à Soluspedia, Lito não precisou estudar muito. Na pior das hipóteses, ele não dormia e se revigorava para passar e deixar as tardes livres. Isso, juntamente com Glória cursando apenas um curso de especialização, permitiu que ele praticasse com frequência. Meses se passaram e, assim, chegou o fim do primeiro trimestre. Muitos estudantes estavam com medo das finais e começaram a compilar uma lista de todos os ensaios possíveis que poderiam ser necessários para sua realização. Lit não se importava. Se fosse uma prova escrita, com Soluspedia seria um passeio no parque. Se o teste era de natureza prática, ele estava bastante confiante de poder estragar tudo o suficiente para estar no top 10, mas evitando os primeiros lugares. No dia da final, todos estavam reunidos na turma dos cursos obrigatórios, a única que podia acomodar todos os alunos do quarto ano, esperando a chegada do professor Trask. No entanto, quem entrou na sala foi o diretor Linjus. Bom dia, meus preciosos alunos. Desta vez, trago apenas boas notícias. Não haverá finais, porque você já participou de todas elas. A maioria dos presentes entrou em pânico, pensando que o exame simulado havia sido realmente real. Todos aqueles que chegaram a essa conclusão amaldiçoaram o diretor interiormente, pela injustiça de esmagar suas notas após apenas um mês de preparação. Esta é uma das mudanças que eu fiz no sistema Grifão Branco, que ninguém sabia. Você foi julgado diariamente por 3 meses, com base em sua preparação e no esforço que você colocou nas lições. Quero que você saiba que, em vez de fracasso ou sucesso, foi dada uma importância especial ao seu progresso. Como você aprendeu sobre seus pontos fracos e trabalhou para corrigi-los. Após essa avaliação prolongada e cuidadosa, qualquer teste adicional seria inútil, especialmente exames escritos. Serviriam apenas para ver quem é melhor em trapacear, como aconteceu frequentemente nos anos anteriores. A única maneira de obter boas notas no meu sistema é através do trabalho duro e da perseverança, não tirando proveito de um período inteiro e esperando que uma corrida louca seja suficiente. Seu tom tornou-se severo durante a última frase, olhando diretamente para alguns estudantes que se escondiam atrás de suas mesas. Além disso, não haverá ranking, não até o final do ano. É outra relíquia tóxica do passado, que só conseguiu azedar relacionamentos e transformou amigos em inimigos. Agora, darei a você seu boletim, mas é para você apenas olhos. Na frente de cada aluno apareceu um pedaço de papel em branco. Para ler o conteúdo, basta imprimi-lo com sua mana. Para aqueles que passaram em todos os cursos, você tem meus parabéns. Para aqueles que falharam em uma ou mais aulas, será necessário refazê-los inteiramente no segundo trimestre. Se você tiver problemas com seu horário, sugiro que você abandone uma especialização, se estiver usando mais de uma. É melhor alcançar menos do que falhar completamente. Os murmúrios assustados encherão o ar.
Para aqueles que consideram esse julgamento injusto, sinta-se à vontade para apresentar o assunto aos professores ou a mim, se você preferir. Vamos fazer testes improvisados. Caso tenha sucesso, os votos serão alterados de acordo. Não haverá punição em caso de falha. Tire o resto do dia para planejar seu futuro adequadamente. Você tem apenas até o final de hoje para solicitar uma segunda avaliação. Linjus ainda não tinha chegado à porta em que todos estavam pegando seu próprio boletim, impregnando de magia. A de Lita era a seguinte: Teoria da magia de combate. A. Princípios de magia avançada. A. Mestre de forja. A. Cura. S. Pontuação escolar obtida na avaliação diária: 3.365. Porra! O que eu fiz de errado para conseguir esse S? Você quer dizer, além de compartilhar seu feitiço, propor ideias brilhantes diariamente e remover o veneno do claquer do seu corpo e armá-lo na frente de toda a equipe? Solo zombou. Droga, Linjus continua estragando meus planos. Não posso arruinar minha pontuação média durante as finais se não houver finais. Esse homem é diabólico. O que está feito está feito. Solos encolheu os ombros. Vamos ver como os outros se saíram. Olhando ao redor da turma, observar os rostos dos alunos foi suficiente para ter uma ideia de suas notas. Aqueles que choravam ou xingavam alto claramente haviam falhado em uma ou mais classes. Lit não precisou ir muito longe. Seus 4 amigos tinham o hábito de se sentar ao lado dele assim que voltavam dos 4 dias de folga. O que há com o rosto azedo? Uriel perguntou parecendo preocupado. Algo deu errado? Vamos sair daqui, Lit respondeu com um sussurro. Para não trair as expectativas de Linjus, é melhor conversar em algum lugar privado. Ele apontou com o polegar para os alunos com o coração partido. Todos assentiram, então eles se levantaram e saíram da sala despercebidos. O lugar de Uriel era o mais próximo, então eles foram para lá depois de fechar a porta atrás deles. Lit ativou seu feitiço zumbido. Ele tinha quase uma certeza de que todos os quartos eram à prova de som, considerando o estilo de decoração para o qual foram construídos. Mas ele não era do tipo que se arriscava. Bem. Como foi? Ploriel incitou. A minha é Teoria da magia de combate. B+. Princípios da magia avançada. B. Mago cavaleiro. A+. Pontos escolares obtidos na avaliação diária: 2.254. Todos deram-lhe uma pequena salva de palmas. Obrigado, mas aposto que tenho menos pontos do que você, pois só tenho uma especialização. Sim, somos quase iguais. Kila ficou em pé como uma flecha. Eu obtive a teoria da magia de combate. B. Princípios da magia avançada. B+. Cura. A+. Os pontos escolares foram obtidos com a avaliação diária: 2.382. Infelizmente, ainda sou péssimo na parte de combate da magia. Outra curta rodada de aplausos, com um lado de assobios. Suspiro. Parece que não estou mais na disputa pelo primeiro lugar como curandeiro. Uriel disse com uma voz de desculpas. Eu obtive apenas a teoria da magia de combate. B. Princípios da magia avançada. B. Diretor. A. Cura. A. Os pontos escolares obtidos na avaliação diária: 2.530. Pelo menos eu posso me consolar com os pontos extras. Ele parecia realmente desanimado. Fazendo uma especialização, o herdeiro do arquimago havia marcado 2 pontos a menos do que um plebeu faminto. Não se machuque, cara, Lit disse dando um tapinha nas costas de Uriel. Kila e Gloria tiveram um desempenho excelente, mas você não é nada pior. Conseguir marcar 2 como em ambas as suas especializações de escolha, não é tarefa fácil. Uriel humildemente aceitou o elogio, e as meninas também. Agora, minha única esperança é que eu não tenha atingido meu pé sem querer, insultar fria, Lit, tentando tocar os 2 lados da cerca. Felizmente, ela não parecia chateada. Sim, você fez o bem. A minha é a teoria da magia de combate. B. Princípios da magia avançada. B. Mago cavaleiro. B+. Cura. A. Pontos escolares obtidos na avaliação diária:
2420. Esse é um excelente resultado para alguém que é o primeiro da família a se tornar um mágico, sem legado ou treinamento para falar, exceto um mentor de segunda categoria. Lit disse para elevar seu espírito, enquanto piscava para Aquila. Significava: eu sei que você e eu tivemos um começo pior do que ela, mas por favor, siga meu exemplo. Mas, em vez de piscar de volta, ela corou e desviou o olhar, deixando Lit atordoado. Você ainda não respondeu minha pergunta, Uriel disse com um olhar curioso. Lit suspirou, pensando se deveria contar a verdade ou diminuir seus votos. Afinal, eu sou o professor de magia em combate e o aluno mais rápido em magia antecipada. Duvido que eles realmente se surpreendam, e eles não eram. Não houve uma pausa estranha antes de começarem a aplaudir e complementá-lo. Uriel até tirou uma coroa de louros de seu amuleto dimensional. Eu coroo você, rei da colina. Isso era de se esperar, Fria disse. Sem você, duvido que eu teria um B em magia de combate. Talvez um C, se não falhar completamente. Eu teria falhado com certeza. Aquila não estava desanimada, enquanto dizia isso. Pelo contrário, ela estava orgulhosa de sua conquista. Eu nunca lutei na minha vida, e nunca fiz muito com magia além da cura. Eu certamente teria alcançado um C sólido, talvez C+, mas é isso. Glória deu de ombros. Aprendi muito nesses 2 meses. Quem sabia que a primeira mágica era tão útil? Sou o mesmo que Aquila, mas por razões diferentes, Uriel disse. Eu estava tão ansioso para agradar meu pai que me concentrei apenas na magia de nível 3. Sempre considerei a primeira mágica uma ferramenta para os criados. Eu não sabia nada sobre isso. Se tudo o que você disse é verdade, deve denunciá-lo atrás, que Lit disse, devolvendo a coroa ao dono. Vendo suas expressões confusas com suas palavras, ele começou a explicar. Você ouviu Linjus? Ele está tentando mudar o sistema. Coisas novas devem ter falhas e precisam ser corrigidas. Se você compartilhar com ele suas dúvidas e se debater com o curso, ajudará o sistema, e, como resultado, todos os outros alunos. Ele não vai ficar com raiva de você por ser honesto, mas provavelmente você ganhará pontos extras. Como sabemos que isso não é um ardil para você obter ainda mais méritos às nossas despesas. A dúvida reduzirá os olhos de Aquila a fendas. Ela não queria acreditar que Lita fazia parecer ruim para seu próprio lucro, mas ela aprenderá a cuidar de si mesma. Calma, não mencione meu nome. Ele encolheu os ombros. Um de vocês pode levar o crédito pelas lições, por tudo que eu me importo. Eu não estou propondo isso por pontos, mas porque eu me importo com você e a academia. Sem Linjus, minha vida aqui seria muito mais difícil, e acho que o mesmo vale para a maioria de nós. Outra coisa, tente lembrar o que ele disse sobre aceitar seus limites e trabalhar para corrigi-los. Eu realmente acho que seria bom para você. Lit saiu da sala, deixando que eles decidissem sem que ele interferisse. Depois de discutir por um tempo, suas palavras realmente fizeram muito sentido. Eu realmente não posso fazer cara ou coroa sobre Lit, Uriel confessou. Às vezes ele age normal, mas quando se trata de magia e responsabilidades, parece que estou conversando com meu pai em vez de com um amigo. Sempre me preocupando com o meu futuro, se eu estou comendo corretamente e aprendendo minhas lições. Acordado, Fria disse. Em algum momento, comecei a duvidar que ele tinha apenas 12 anos, então fiz uma verificação de antecedentes sobre ele. Ele tem realmente 12 anos e é suposto ser o filho mais novo de sua família. Então, porque tenho a impressão de que ela lutou para encontrar a palavra certa. Nos criando. Mais tarde, eles decidiram seguir o conselho de Lit e relatar tudo a Trask. Ele fez algumas perguntas sobre o que consideraram particularmente difícil e desafiador e como haviam superado seus respectivos gargalos. Parece que um único professor realmente não é suficiente. Trask suspirou. A magia de combate tem a maior taxa de falhas entre todos os cursos. Precisamos consertar isso o mais rápido possível. Obrigado pela sinceridade, ele disse estalando os dedos. Acabei de aumentar sua nota na minha turma em um nível. Estou realmente orgulhosa do seu crescimento. Enquanto isso, Lita estava em seu quarto, tirando uma soneca para recuperar o sono.
Uma batida repentina o acordou, provocando muitas maldições. Ele estava tendo um de seus raros bons sonhos. Vendo o senho franzido, o funcionário da academia pediu desculpas pelo inconveniente e entregou-lhe os novos livros. O primeiro título era Saia da Minha Frente. Um guia completo de tudo o que você precisa saber sobre magia dimensional. O nome do autor era Cavus Hood. Capítulo 94, Magia Dimensional. Na manhã seguinte, Litz e Flória estavam dando um pequeno passeio antes de pegar o resto da equipe no café da manhã. Descendente de uma longa linhagem de magos cavaleiros, Flória tinha mais experiência com espadas e, como tinha que frequentar apenas um curso de especialização, era sua principal professora entre as duas garotas. Isso lhes permitiu passar bastante tempo juntos, uma vez que ambos tinham tardes livres para praticar esgrima. Na verdade, Flória às vezes precisava descansar à noite, para acompanhar seus estudos, mas era algo que ela alegremente fazia. Ela não teria desistido das lições de fim de semana sobre a primeira mágica para o mundo. Além disso, uma vez que ela conseguiu conhecê-lo melhor, ela realmente gostou da companhia dele. O mesmo aconteceu com Litz. Até aquele momento, ela era a favorita dele. Flória era madura e equilibrada, falando com sua mente com tanta frequência que às vezes saía rude. Ela também tinha vários interesses e hobbies, tornando-a capaz de falar sobre quase todos os tópicos, não apenas sobre magia ou vida na corte. Litz gostou das conversas, aprendendo sobre a nova mentalidade mundial e as regras da sociedade não escrita. Tendo vivido a maior parte de sua nova vida em uma pequena vila, Litz pôde aprender mais com uma de suas histórias que com um livro inteiro. Naquele dia, Flória usava seus longos cabelos negros para baixo, fazendo-os dançar na cara dele toda vez que ela virava a cabeça de repente. Por que você ainda está deixando o cabelo crescer? Perguntou Litz. Eu pensei que tê-los curtos era mais conveniente para um lutador. Sim, você entendeu direito. Mas durante o último intervalo, minha mãe insistia em eu não ser feminina o suficiente. Ela disse que se eu as cortasse ainda mais, as pessoas me confundiriam com um garoto. Que merda! Ela resmungou. Litz só pôde ficar calado, concordando interiormente com a mãe. Flória era muito alta, ainda mais que a maioria dos professores, e ainda tinha tempo de sobra para crescer ainda mais. Ela também tinha ombros largos e força suficiente para levantá-lo facilmente, como durante o exame simulado. O que você acha disso? Ela perguntou abruptamente. Que eu espero que ela não tenha pronunciado isso tão cruelmente. Mas eu tenho que concordar com ela que você é mais bonita. A Litz desviou a pergunta com o elogio. É claro que não, minha mãe é de origem nobre, ela nunca seria tão direta. Ela apenas apontou o quão difícil é encontrar pretendentes em mim, acrescentando o quão assustada ela está com a ideia de que nossa linhagem morra comigo. Eu pensei que você tivesse irmãos. Litz levantou uma sobrancelha para esses argumentos. Ele lembrava claramente que os pais dela tinham 3 filhos. Sim. E quando eu apontei, ela respondeu com a falsa teoria de que as mulheres são mais propensas a passar um maior grau de mágica. Nesse ponto, eu desisti. Você sabe, pais, você está sempre no lado perdedor de qualquer discussão. Lita sentiu, sem saber o que dizer. Ninguém jamais tentou controlar esse aspecto de sua vida. Enquanto estamos nisso, você sabe que Quilla faz mal para você, certo? Sim, na verdade, ele suspeitava que Quilla estivesse desenvolvendo uma queda, mas esperava que com o tempo e não dando atenção especial a ela, isso passasse. Ele não queria rejeitá-la abertamente e ferir seus sentimentos. No entanto, eu não entendo por que. Bem, ela é órfã. Ela claramente tem problemas com o papai e, entre o seu irmão mais velho é a vibração do sargento. Eu diria que você é o candidato ideal, mas por que eu e não um dos professores ou algo assim? Quero dizer, não sou nada especial, apenas alto, bonito, talentoso e carinhoso. Flória o interrompeu. Você está certo, é um completo mistério. Lito olhou para ela aborrecido. Isso não é engraçado. Pare de bagunçar minhas penas. Bem, agora eu tenho que recuperar a parte bonita e atenciosa. Com esse rosto, você é assustadora. A expressão de Lito voltou ao normal. Muito melhor.
A propósito, eu ficaria de olho em Fria também. Não me surpreenderia se a família dela a mandasse atrás de você. Mágicos talentosos sem nome de família são muito procurados. Por favor, sou apenas um aluno do 4º ano Litsubo. É muito cedo para esse tipo de travessuras você ainda é ingênuo. É o momento perfeito para iniciar uma abordagem a ser desenvolvida no futuro sem parecer muito desesperado ou interessado. Durante o 5º ano, seria tarde demais. É preciso ter uma vantagem sobre a concorrência. Afinal, eles não vão fazer você se casar. Se você não corresponder às expectativas deles, eles sempre poderão recuar a qualquer momento. Isso faz sentido. Lee franziu a testa, pensando no problema inesperado. Obrigado pela atenção. De nada. Mas, para ser honesto, você deveria agradecer ao meu pai. Foi só quando ele me perguntou se eu me importaria com um esposo mais novo que eu percebi o que estava acontecendo. Lee tinha medo de fazer a pergunta, mas ele fez assim mesmo. O que você respondeu a ele? Depois de enfatizar que não me importo com uma diferença de idade pequena, não me interpretem mal, não quero acabar me casando com alguém muito mais velho que eu. Eu disse que consideraria isso. Nenhuma resposta foi feita. A única resposta. Se eu dissesse que sim, ele teria enviado minha mãe para me fazer mudar de ideia. Se eu dissesse não, ele provavelmente teria começado a organizar nosso casamento. Ele é meio tonto. Eu vejo. Lee tentou manter a cara de poker, mas inconscientemente deu um passo para longe dela. Não se superestime, coisas curtas. Ela riu da mudança dele. Sou minha própria mulher, posso me empenhar em muitas coisas pelo bem dos meus pais, mas o amor não é um deles. Se eles tentarem me forçar, estou pronto para me tornar independente após a formatura. Se eu continuar notas como estão, as pessoas vão fazer fila para me contratar. A partir daí, caminharam em silêncio até baterem na porta de Kila. Durante o café da manhã, todos expressaram sua curiosidade sobre as novas lições de seus professores, apostando em sua aparência. Lito olhava de vez em quando para Fria, e somente quando percebeu que nada havia mudado, ele conseguiu parar sua paranoia. Como a magia dimensional era um curso obrigatório, ela acontecia na aula do 4º ano. Assim que o último gongo tocou, o professor Rude entrou. Ele era um homem alto, com cerca de 1,78, de altura, cabelos pretos grisalhos e olhos azuis gelados. Ele estava na casa dos 50 anos, vestindo a túnica aberta e revelando um corpo esbelto. Além de Vastor, ele era o professor mais antigo que Lito já conhecera. Bom dia, queridos estudantes. Ele falou cada palavra como se estivesse cuspindo veneno. Eu sou o professor Cavus Rude, e eu vou lhe ensinar mágica dimensional. Como você pode ver, eu não sou uma daquelas crianças gostosas que nosso amado diretor Linjus colocou na academia. Eu sou um dos remanescentes da velha guarda. Um daqueles que, supostamente, encontram um desperdício de recursos para ensinar mágica àqueles que não pertencem à linhagem dos magos, ou pelo menos a famílias nobres. Com essas palavras, Lit, Kila e Fria pegaram sua cédula, colocando-a em sua mesa. Depois de uma piada prática demais, Fria decidiu seguir o conselho de Quila e recuperou sua liberdade. Sendo nobre, esse discurso não foi dirigido a ela, mas ela ainda queria provar seu ponto de vista. Fria não tinha medo de se colocar em risco por suas amigas. Ruth continuou como se não visse nada, apesar de os três estarem sentados na linha de frente. Mesmo em um cenário hipotético, pensei, eu ainda seria um profissional capaz de deixar seus preconceitos do lado de fora dessa porta. Espero que você faça o mesmo. Todos os estudantes comuns não acreditaram em uma palavra que ele disse. Muitos começaram a se arrepender de não ter uma cédula de culpa. A magia dimensional é um assunto complexo e profundo, portanto, não espere se livrar de mim depois de apenas 3 meses. Minha aula é onde separaremos os magos verdadeiros dos pássaros simples. Até um mágico pode voar, mas apenas um mago pode fazer isso. Depois de um movimento rápido da mão e uma palavra silenciosa, Rude desapareceu do fundo da sala, perto do quadro negro, reaparecendo na frente da primeira fila de alunos.
Suas mãos nunca pararam. Antes que eles sequer pudessem arfar, ele já havia desaparecido, materializando-se com os pés em uma mesa da segunda fila, fazendo uma volta completa na classe antes de retornar ao ponto de origem. Esse feitiço se chama piscada, um dos usos mais comuns da magia dimensional em batalhas. É particularmente útil aos magos de batalha e aos cavaleiros magos avançarem, pois eles usam armas. Mas todos podem usá-lo para escapar rapidamente. Só para deixar claro, eu não usei nenhum artefato, apenas minhas habilidades. Se você não for capaz de fazer isso até o final do curso, nunca será aprovado. A boa notícia é que a reprovação na minha turma não impedirá que você se forme, apenas marque sua falha como mago. Ele sorriu olhando os rostos preocupados do estudante. Uma mão se levantou da fila do meio. O quê? Eu ainda tenho que começar a explicar e você já tem uma pergunta. Eu me pergunto como você foi admitido aqui. No entanto, fale livremente. Você vai nos ensinar teletransporte? Perguntou a um garoto ruivo e gordinho. O professor Rude riu alto, cheio de desprezo e espanto. A maioria dos alunos entendeu que ele não estava rindo da pergunta, mas do próprio garoto. Teletransporte. Não ouvi essa palavra há anos. É um ramo murcho da magia, cujo único sucesso foi livrar o mundo de todos os idiotas que o praticavam. Continua no próximo vídeo. Continua.